Fala galera do Instituto Genara Viana, aqui é o Leandro, professor de inglês. A aula de hoje vai para o nono ano do ensino fundamental. Nós vamos fazer a atividade áudio files e vamos entrar no conteúdo novo que é ainda a continuação do Present Perfect, ok? Então a atividade áudio files, aquilo que eu sempre falo para vocês, ela era muito importante para a gente poder pegar bastante coisa da língua inglesa, para a gente ter uma noção dela legal, para a gente poder acompanhar melhor. Tá? Então ele começa aqui perguntando: What does this map show? What do the country in blue have in common? Então ele está perguntando o que esse mapa mostra, o que os países que estão aqui desenhados em azul têm em comum. Então, no caso do países em azul, são os países que falam inglês, cuja língua oficial é o inglês, certo? Então, aqui na hora de responder, vocês vão escrever, são os países cuja língua oficial é o inglês. Pode escrever em português mesmo, sem problema nenhum, tá certo? Então a gente pode perceber que existe uma grande quantidade de países aqui que falam inglês como idioma oficial. A gente tem aqui, tanto na América Central quanto na América do Sul, uma grande quantidade de países na África que falam inglês e na Oceania também, certo? E o próprio original aqui da Inglaterra, que aí a gente tem Inglaterra, Irlanda e Escócia, certo? Então a gente tem uma grande quantidade de países cujo idioma oficial é o inglês. Bom, então listen the podcast about how English spread and become a global language. Then put the events in order. Write 1, 4. Então era para ouvir o podcast falando sobre como o inglês se espalhou e se tornou uma linguagem global, e aí colocar os eventos em ordem, escrevendo de 1 até 4. Então, vamos lá, vamos colocar isso aqui na ordem. Opa. Então, vamos lá. The British Empire colonized several countries throughout the world. Então, o Império Britânico colonizou vários países através do mundo. Então, ele começa aqui. Os próprios Estados Unidos são... Como eu apanho desse programa, gente. O próprio Estados Unidos é um exemplo disso, né? Era uma colônia britânica que se tornou independente, por isso que eles falam inglês como linguagem oficial, certo? Depois, questão a número 2, the USA emerged as the world political and economical power. Os Estados Unidos emergem, aliás, como poder econômico e político. 2. English is the predominant language of international organizations, science, technology and entertainment. O inglês é a linguagem predominante nas organizações internacionais, ciência, tecnologia e entretenimento. E a última, pessoas que não falam inglês estão negadas como cidadão global, né? Então por isso que o inglês ele é tão importante, né? Para você ser um cidadão global, para você poder conhecer o mundo todo sem problema, o inglês ele é imprescindível, certo? Continuando aqui, então a ordem certa é 1, 4, 3, 2, ok? Passando para a próxima questão. Listen again and fill the sentence according to the podcast. Tá? Então vamos lá. What the name is the podcast? Então seria You Ask, We Answer. O nome do podcast, você pergunta, nós respondemos. The Presenter of Podcast, o apresentador do podcast, o nome dele é Mark. Cruz.
In there, the number of non-speakers in English surpassed the number of native speakers in 1950s, em 1950. Então, na década de 50, o que aconteceu? O número de não nativos, o que não nativos aqui é pessoa, como nós brasileiros, nós não nascemos na Inglaterra, nosso idioma oficial, né? Mas o número de não nativos da língua inglesa superou o número de nativos falantes, ou seja, o número de pessoas que aprenderam inglês para se comunicar superou o número de pessoas que aprenderam a falar inglês, vamos colocar dessa forma, certo? Então, vamos lá, letra D, German. Nossa, vai ser horrível esse. Vamos lá. German, Alemanha, né? German used to be the predominant language of science until the World War II. Então, o alemão costumava ser a linguagem predominante na ciência até a Segunda Guerra Mundial. Bom, hoje, deixa eu botar aqui, 95%, 95% de todas as publicações científicas são publicadas em inglês. Então, vamos lá. How studying English have helped you so far? Discuss with classmates. No caso, a gente não vai poder discutir isso com a classe, mas como estudar inglês ajudou você até agora? Te ajudou de alguma maneira? Ficou fácil para você de alguma forma? Eu tenho assim, um exemplo que eu posso dar é um sobrinho meu que ele sempre fala: tio, a melhor coisa de aprender inglês foi na hora de jogar videogame, que eu entendia muita coisa que era para fazer ele no jogo. É miserável, né? Então ele usou o inglês só para aprender a jogar videogame, né? Então, vamos lá, aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Vamos embora. Então, próxima atividade, Voices. You are going to create an idea for a podcast. Get divided in groups of 4 based on the categories below. Então, aqui, como a gente não vai poder fazer isso em grupo, vocês vão fazer individualmente. Se você tivesse que criar um podcast, que categoria de podcast você criaria? Seria um podcast de games, de esporte, de música, estilo de vida, TV e cinema, humor ou ciência? Então, se você fosse criar um podcast, seria sobre o quê? Então, a gente vai agora criar ficticiamente. Vocês não vão criar a Vera, não precisa criar oficialmente não. Vocês vão fazer no papel. Qual é o nome do seu podcast? The Audience. Então, para quem seria? Seria sobre o quê? Seria sobre para fãs de música, gamers, atletas. The format, individual speakers, interviews, talk show style. Como seria o formato? Seria uma pessoa só falando? Seria uma entrevista? Ou seria tipo um talk show, uma plateia? Seria mais ou menos aí. A frequência do seu podcast seria 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 2 vezes ao mês, tá? E apresentar sua podcast ao resto da classe. Então aqui a gente não vão fazer isso na classe, vocês vão passar para mim e mandar para mim as ideias do seu podcast. Que seria o nome, qual seria o tipo de podcast que você ia fazer, focado em quê, e o nome, o público, o formato, aí vocês vão passar essas ideias para mim, certo? Então, para como você faria esse podcast, qual seria a sua ideia para um podcast? Bom, vamos passar aqui para a próxima página, que agora ele vai começar um pouquinho da onde ele parou aqui do Present Perfect, for and Science. Então, basicamente, como foi visto no capítulo 5, a gente vai usar o Present Perfect para se referir a situações que tiveram início no passado e continuam valendo no presente. Nesse sentido, pode ser que o Present Perfect tem sempre uma conexão com o presente, como mostra o esquema a seguir. Então, no Present Perfect, a ação começou aqui no passado, a ação começa aqui e ela continua até o presente, certo? Começou no passado e ela ainda continua no presente.
Então, para se referir a um determinado período de tempo com present perfect, utiliza duas palavras especiais: for, since. A palavra for expressa a quantidade de tempo. She has been there for 20 minutes. Ela esteve lá por 20 minutos. Então a gente poderia traduzir for pela palavra por. É o tempo que durou a ação, né? Ela esperou lá por 20 minutos. E since é ponto expresso no passado que essa apresentada teve início. Então, since é desde. Nossa, saiu horrível isso aqui. Como eu apanho desse programa, gente? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Desde. Certo? Então, quando você tem um produto, geralmente eles fazem da seguinte forma: ele tem o size, ele tem lá o size e geralmente ele tem um ano. Por exemplo, size 1980. Nossa senhora, que bola! Vou mudar até a data disso aqui: 1900. Meu Deus do céu, que surra, gente. Perdão aí, gente. Vamos lá, de novo. 1995. Ou seja, esse produto ele é fabricado desde o ano de 1995. Ou seja, ele continua sendo fabricado até hoje. Certo? Então, a palavra since expressa o ponto no passado em que a situação teve início. She has been there since 8 o'clock. Ela esteve lá desde as 8 horas. I have known my best friend since 2012. Eu conheço meu melhor amigo desde 2012. Certo? Para fazer perguntas envolvendo períodos de tempo, utiliza a expressão how long. Vejamos exemplos a seguir. How long have you know your best friend? I have known him for 6 years. I have known him since 2012. Então, eu conheço ele por 6 anos, certo? Então, eu conheço, já tem 6 anos que eu conheço. Ou seja, eu conheço desde 2012, certo? How long has been there? She has been there for 20 minutes. Ela esteve lá por 20 minutos. She has been since 8 o'clock. Certo? Então aqui ele já dá a ideia do tempo que durou a ação. Ela esteve lá por 20 minutos. Ela esteve lá desde as 8 horas. Certo? Então lembrando, for, por, indicando o tempo que durou a ação. E o since, desde, indicando quando a ação começou. Certo? Então, baseando nisso aqui, a gente vai começar a responder a essas questões aqui. Read the sentence and circle the best option to complete the alternatives below. Então, vamos lá. How long has English been the predominant language in the world? The numbers of non-native speakers in English surpass the number of native speakers for 70 years now. Since the middle of 20th century, ou seja, desde metade do século XX. The expansion of North American business and media has led to the emergence of global English as língua franca. Desde a metade do século XX, a expansão da América dos negócios, da América do Norte dos negócios e na mídia fez emergir o inglês global como uma língua franca, certo? The phrases in bold refer duration, a place for events starting the past or present. Então, vamos lá. As frases que estão destacadas, elas se referem à duração ou lugar. No caso, estão se referindo à duração, tá? Que começou no passado, certo?
e continua no presente. We use signs for when we wish to express the start point of the event. Nós usamos signs quando quisermos expressar o ponto em que o evento começou. We use for quando we wish to express how long the event lasted or how much time passed since the start. Nós usamos for para expressar quanto tempo durou o evento ou quanto tempo se passou desde que começou. We use how long to ask questions, duração of the event. Nós usamos how long para perguntar a duração de um evento, certo? Então, baseado nisso, a gente vai responder agora a questão aqui número 2, tá? Então, aqui ele tem um ano e ele vai fazer, a gente vai usar since ou se vai usar for. Para a gente não perder muito tempo escrevendo aqui, como vocês já viram, eu sofro muito nesse programinha miserável, o que eu vou fazer? Eu vou passar agora para o livro que já tem as respostas para ficar mais fácil para a gente ganhar tempo. Bom? Então vamos lá. Passando aqui, for, a gente vai marcar aqui, for 12 years, since 1989, for 6 months, since December, for 2 hours, since last week, 4 days and days, since the 70s, 4 decades, since this morning, for several days, since yesterday. Ok? Então, make question using how long. Então, aqui ele te dá a resposta e aqui você vai fazer a pergunta. We have known each other for 2 years. Então, how long have we known each other? Há quanto tempo nós nos conhecemos? Certo? I have waited for the bus for 20 minutes. How long have you waited for the bus? How long have you spent doing homework? I have spent 2 hours doing the homework. How long has it taken to get there? She has taken for 10 minutes to get there. How long have you been abroad? I have been abroad for 1 year. Certo? Então aqui ele te daria da resposta que você faria a pergunta. Ele fez o contrário. Da resposta, você montaria a pergunta. Sempre que você estiver fazendo a pergunta, você vai ter que começar a frase usando how long. Ok? Passando aqui, agora a gente vai usar, completando os verbos no present perfect e usando since ou for. Então vamos lá. Ellen has spoken. Então, lembrando do present perfect, a gente tem o verbo auxiliar. Have. Meu Deus. A gente tem o verbo auxiliar. Have. E a gente tem o verbo auxiliar has. E o verbo que a gente vai usar no particípio passado. Então, speak é um verbo irregular. Na hora que eu for mudar o verbo, eu vou olhar naquela lista que eu pedi para vocês consultarem e mudar o verbo para o particípio passado. Então, lembra que has eu vou usar quando o sujeito for ele, quando for ela, ou quando for isto, tá certo? Então, Ellen é a mesma coisa que ela, então aí eu vou usar has, certo? Has spoken English and Spanish since she started preschool. Por que ele usou since aqui? Desde que ela começou na pré-escola. Então, Ellen fala inglês e espanhol desde que ela começou na pré-escola. Então, a ação começou no passado e continua até hoje. Ela aprendeu a falar lá na pré-escola e continua falando até hoje. Ó, N, então, novamente, N é ela, vou usar novamente has. Como é negativa, has not had any jobs offered since May last year. N
não teve muitas ofertas de emprego desde maio do ano passado, certo? Aí tá aqui, ó, aí eu vou usar have tried. Try é um verbo regular. O que aconteceu? Ele acrescentou o ed. Como o verbo termina com y, tira o y e coloca ed. I have tried watching movies without subtitles since I started taking French class. Eu estou tentando assistir filmes sem legendas desde que eu comecei as aulas de francês, certo? Sônia, novamente ela, então has. Então, teach é um verbo irregular, vai mudar para taught. Sônia has taught English for 15 years. É o tempo que ela ensina inglês. Sônia ensina inglês por 15 anos, certo? É o tempo que ela está já ensinando inglês, certo? Então, galera, com isso a gente termina esse capítulo do livro, certo? Essa atividade plástica a gente não vai fazer agora nesse momento. Para o próximo vídeo, a gente vai começar o próximo capítulo do livro, que seria Cultural Heritage. Então, vocês vão procurar o que seria Heritage, para a gente poder começar as próximas atividades do livro, certo? Então, tentem ler as atividades e fazer, que aí na próxima aula a gente corrige, tá? Então, tentem fazer para a próxima aula a página 60, 61, 62 e 63, certo? Que aí no próximo vídeo eu corrijo essas atividades com vocês, ok? Então, galera, antes de eu finalizar, eu só quero passar algumas situações com vocês, que foi o seguinte: não aconteceu com a turma de vocês, teve uma outra turma que os alunos entraram em contato comigo com dificuldade. E aí, galera, eu estou aqui para isso. Se você não entendeu a matéria, não tem problema nenhum. Entre em contato comigo. Pode passar um e-mail para mim, ou se quiser, pega o meu número de telefone com a Gisele, pede a Gisele passa para vocês, passa um zap para mim, que a gente entra em contato, eu entro em contato com vocês, eu marco uma aula aí individual para a gente poder tirar as dúvidas, certo? É uma coisa que eu queria reforçar, nós estamos indo já para o 4º mês dessas aulas online. E a gente sabe que essas online são um desafio novo, é uma coisa que a gente não estava muito preparado para isso, a gente foi meio que se adaptando a essa realidade, mas existe uma expressão em inglês que se chama feedback. Feedback tem vários retornos, várias traduções, uma delas é retorno. E toda aula eu falo isso com vocês. Galera, não entendeu? Fala comigo, me dá um retorno. Por quê? Tem alunos que estão reclamando desse formato de aula. E é um direito de vocês reclamarem. Se a aula não está funcionando, não adianta a gente insistir nesse formato. Mas para a gente mudar isso, eu preciso que vocês sinalizem para mim: professor, a gente não está conseguindo acompanhar. Professor, está difícil. Vamos pensar numa maneira da gente melhorar isso aí. Não vamos insistir com uma coisa se não está funcionando. Mas como que eu vou saber se está funcionando ou não se vocês não estão me dando retorno? Lembra no primeiro dia de aula que eu falei com vocês que eu gosto de trabalhar na parceria? Eu preciso muito dessa parceria de vocês. Agora então, mais do que nunca, nessa época de pandemia, se a gente não trabalhar junto, o trabalho não vai fluir. E aí eu preciso mais do que nunca do retorno de vocês. Não está entendendo? Está com dificuldade? Galera, entra em contato. Certo? Eu estou à disposição de vocês. Não levem, falo isso com vocês praticamente toda a aula, não levem a dúvida com vocês. Não entendeu? Pergunta. Certo? Mais do que nunca, a gente está falando aqui do futuro de vocês. É o futuro de vocês que está em jogo. Então, isso aqui é uma coisa muito séria, a gente não pode brincar com isso. Certo? Se a gente está seguindo as aulas, eu pelo menos estou seguindo as aulas, achando que as coisas estão funcionando, achando que vocês estão conseguindo acompanhar. Se isso não está acontecendo, vamos colocar o pé no freio e vamos mudar isso aí. Não vamos insistir no erro. Se não está funcionando, vamos mudar.
Então estou à disposição de vocês, gente. Está com dificuldade, não está conseguindo, não entendeu essa parte aqui do Present Perfect, está com dificuldade, seja onde for, está com dificuldade na interpretação, está com dificuldade na matéria, na resolução de atividades, seja o que for, não leva dúvida. Entre em contato e pergunta. Tá ok? Então, galera, até o próximo vídeo. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.